Olá galera, tudo bem? Então hoje a gente vai ensinar um pouquinho sobre força. Na definição, o que é uma força? Forças são interações entre corpos. Interação, por exemplo, entre o pé e a bola. Quando a gente chuta a bola se deforma e entra em movimento. Puxões, empurrões, são interações entre corpos. Força de atrito. A unidade no sistema internacional de força é o Newton, tá? Unidade de medida de força. Pode ter várias forças sendo aplicadas no corpo, tá? Por exemplo, a gente tem, para calcular a força resultante que atua sobre um corpo, vai ser o somatório de todas as forças. F1, força resultante vai ser F1 mais F2 mais F3 mais Fn, N forças atuando sobre um corpo. Força, então, são vetores, e todos os vetores, eles apresentam três características, que é módulo, ou valor, né? Por exemplo, a gente pode ter um vetor, né? O valor do vetor é 10 newton. Direção horizontal, direção, né? E o sentido, da esquerda para a direita, no caso. Então, sempre vai ter três características. É uma grandeza vetorial, sempre tem três características. Módulo, que é o valor, a direção e o sentido. Tá ok, galera? Então, a gente tem algumas situações que a gente vai ver agora, tá? Sobre força, sabe? Sobre força resultantes e suas aplicações. Então, primeiro caso. O primeiro caso que a gente tem é quando a gente tem duas forças formando um ângulo de 0 graus. Alfa entre as forças, o ângulo entre as forças é 0 graus. Então, a gente teria uma situação assim. O objeto de massa m e sobre esse objeto duas forças sendo aplicadas. Uma força F1 e uma outra força F2. Então, a força resultante aqui seria o FR, tá? Seria essa outra força que eu vou colocar aqui em cima, ó. Isso aqui seria a força resultante. Nesse caso, essa força resultante, a gente calcula por FR igual a F1 mais F2. Que é no primeiro caso, quando as forças formam um ângulo de 0 graus, tá? Então, para calcular a força resultante, a gente usa essa expressão. Força resultante vai ser a força 1 mais a força 2, tá? Ângulo de 0. No segundo caso, a gente tem o seguinte, que no segundo caso, quando o ângulo entre as forças, o alfa for 180 graus. Quando o ângulo for 180 graus, no segundo caso aqui, o que a gente teria? Um objeto de massa m e a gente teria uma força horizontal para a direita F1, uma outra força horizontal para a esquerda F2. Para calcular a força resultante, a gente ia fazer no caso aqui, ó, o ângulo entre essas duas forças, gente. Observe que aqui, ó, que está o ângulo, ó, 180 graus. Então, a força resultante sempre vai ser a força maior menos a menor. Então, vai ficar F1 menos F2. Subtrai-se as duas forças para calcular a força resultante, tá? Quando o ângulo é 180 graus. Esse é o segundo caso. Ok, galera? O terceiro caso, a gente teria o seguinte, ó. Terceiro caso, quando a gente tem as duas forças formando um ângulo de 90 graus. Então, quando tem 90 graus, então a gente ia ter, ó, F1 horizontal para a direita, F2 vertical para cima. F2 vertical aqui para cima, F2, tá? Então, aqui o ângulo, ó, de 90 graus. Então, a força resultante, ó, a força resultante, ela seria essa aqui, na diagonal, ó. A força resultante é a hipotenusa aqui nesse triângulo, certo? Seria, ó, F1 e F2 os catetos, né? E aqui, ó, FR, que é a força resultante.
Então, sempre quando tiver um ângulo de 90 graus, nesse caso aqui, tá? Entre as duas forças, para calcular a força resultante, a gente ia usar, ó, força resultante, a hipotenusa ao quadrado, igual às somas dos catetos, que é F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Isso aqui a gente pode colocar na raiz e usar assim, ó, força resultante igual a raiz de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Ok, então vamos fazer um cálculozinho aqui. Vamos supor que F1 é 6 newtons e o F2 é 8 newtons. Qual o valor da força resultante, certo? Então vamos nessa, ó. Então vai ficar que a força resultante é igual a raiz, observe, lembre que o F1 é 6 newtons, então vai ficar 6 ao quadrado, mais o F2 que é 8 ao quadrado. Então a força resultante vai ficar a raiz, 6 vezes 6, 36, mais 8 vezes 8, 64. A força resultante é igual a raiz de 100, que é 10 newton. Esse é o valor da força resultante. 10 newton na diagonal, né? Ok? O quarto caso das forças que a gente tem, ó, é a regra do paralelogramo, tá? Quarto caso. É quando o ângulo, olha só, esse caso é bem interessante. A gente vai usar essa situação sempre quando o ângulo for diferente de 90, diferente de 0 e diferente de 180. Ó. Sempre quando for diferente desses valores a gente tem. Porque quando for 90, é Pitágoras, né? Quando for 0, duas forças formando um ângulo de 0 graus, uma em relação à outra, subtrai, soma, né? Soma aqui. Quando for 180, subtrai. E quando for qualquer ângulo diferente desses valores. Por exemplo, 60 graus, 30 graus, 45. Aí entra o quarto caso. Que a gente tem uma regra, que é a regra do paralelogramo. Ó. Se a gente tem uma força F1 e uma força F2 aqui. Essas forças aqui formam um ângulo alfa. Se alfa, por exemplo, 60, ou 45, ou 30, qualquer valor diferente. Então aqui a gente faz uma projeção. Esse vetor aqui de baixo, ó, eu vou copiar ele e colar ele aqui. Ó. Copiei e colei. Ctrl C, copiei esse e colei ele do mesmo tamanho, com a mesma inclinação, tudo igual. Agora esse outro vetor aqui, ó, é o F1. A gente copia ele daqui e cola ele aqui, ó. Observem que origem coincide com origem, sempre que a gente tem um vetor, a gente tem, ó, origem, extremidade. Origem onde ele começou, extremidade onde tem a pontinha, tá? Ó, as extremidades coincidem, tá? E aí, a força resultante seria essa força aqui na diagonal. Essa aqui é a força resultante. Para calcular essa força, então a gente usa a seguinte expressão, tá? Usa a lei dos cossenos. Ó, a força resultante é igual a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais duas vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo formado, de alfa no caso. Então fica assim, ó, força resultante, só reescrevendo aqui para vocês de novo, ó, é igual a raiz de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado mais 2 vezes F1 vezes F2 vezes o cosseno do ângulo formado. Ok, galera? Então, temos 4 casos aqui, tá? Então, o primeiro caso é para ângulos de 0 graus, 180 graus, de 90 graus e para todos os valores diferentes valores de ângulos diferente de 0, diferente de 90, diferente de 180, que daí seria esse caso aqui. Ó, esse caso, então, é para quando a gente tiver ângulos de 30, 45, 25 graus entre as forças, certo? Ok, galera? Espero ter ajudado aí. Até mais.